Como conciliar a imagem de um Deus amoroso com o sofrimento que nós vivenciamos? Entenda um pouco mais sobre o porquê do sofrimento no programa de hoje. É Deus realmente bom? Se Ele é bom, como explicar a dor, a violência, as doenças e a morte? Descubra a resposta a tais questionamentos na continuação da nossa série Contagem Regressiva para a Vida, com o pastor Bill Santos, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, no Texas. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A vida é sofrida. A vida às vezes é muito difícil. Alguns exemplos do sofrimento que existe no mundo hoje. De acordo com o UNICEF, 25 mil crianças morrem diariamente por causa de pobreza. Porque os seus pais, os seus guardiões não têm recursos suficientes para os manter. 25 mil por dia. Quase 1 bilhão de pessoas entraram no século 21 sem a capacidade de ler um livro ou assinar o seu próprio nome. 40 milhões de pessoas hoje, 40 milhões de pessoas hoje estão vivendo com síndrome de AIDS, que causou 3 milhões de mortes em um ano, 2004. No mundo inteiro, quase 11 milhões de crianças no ano 2003 morreram antes de chegar ao seu 5º aniversário, antes de completar 5 anos de vida. Por que tanto sofrimento neste mundo? Quem sabe é a pergunta mais feita de não cristãos para os cristãos. A pergunta é, se Deus é tão bom, por que tanto sofrimento? Os não cristãos às vezes perguntam, como é que você, cristão, pastor cristão, consegue reconciliar a ideia de um Deus bom com tanto sofrimento que existe no mundo? Por quê? De onde é que vem esse sofrimento? Bem, essa foi a pergunta que Jesus respondeu numa história que se encontra no Evangelho de São Mateus. Jesus conta uma história de um fazendeiro, de um dono de um pedaço de terra. Ele era um homem bom, era um homem sério. Ele preparou o seu campo. Ele comprou uma boa semente. Ele preparou tudo para que tivesse uma grande colheita. Mas depois de algum tempo, os servos desse senhor, ao caminharem pelo aquele campo, começaram a perceber que entre aquela boa semente apareceu ervas. E eles fizeram a seguinte pergunta. São Mateus, capítulo 13, verso 27. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio este joio? De onde será que veio este joio? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas vivendo hoje, a algum ponto na vida, vão fazer. Se Deus é bom, se Ele fez esta terra como um lugar para os seus filhos, por que em meio a esta bondade existem estas ervas, este joio trágico, estes problemas na nossa vida?
Na parábola de Jesus, ele responde essa pergunta. Quando ele diz, foi algum o quê? Inimigo. Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. A Bíblia diz que quem está semeando as sementes de dor e sofrimento e tragédia neste mundo é um inimigo. Quem será esse inimigo? Quem é o inimigo que semeia as sementes da tragédia e da dor? A Bíblia nos fala. A Bíblia nos diz claramente quem é esse inimigo. Ele é o responsável por toda a ansiedade, todo o sofrimento, toda a dor, toda a tragédia que existe. A Bíblia disse é um inimigo. O inimigo de Deus, o inimigo do homem veio e em meio à boa semente deste mundo, semeou a semente da destruição. Quem é esse inimigo? A Bíblia nos fala de um conflito, de uma guerra, uma batalha que ocorreu no céu. E esta batalha, este conflito, é importante para todos aqueles que escutam minha voz nesta noite. Porque, de certa forma, nós todos estamos envolvidos neste conflito. Mesmo não percebendo. Você e eu, hoje, fazemos parte deste grande conflito. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos diz que houve guerra no céu. Houve uma batalha no paraíso. Os anjos de Deus enfrentaram os anjos da maldade de Satanás e houve guerra no céu. Como será que houve guerra? Como será que foi possível haver guerra no céu? Parece impossível, as pessoas dizem, mas a Bíblia fala que houve. Apocalipse capítulo 12, começando no verso 7. Depois houve guerra aonde? No céu, a Bíblia diz. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam ficar mais aonde? No céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado diabo, ou Satanás, que leva as pessoas, todas as pessoas do mundo, a fazer o quê? A pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados com ele. A Bíblia diz em Apocalipse que houve uma batalha para o trono de Deus. A razão por que existe guerra aqui na terra é porque um dia houve guerra no céu. Anjos envolvidos no combate. Cristo e os seus anjos enfrentando, a Bíblia diz, Satanás e os seus anjos. Uma batalha no céu, Cristo vencendo e Satanás sendo derrotado. E a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos foram lançados fora do céu. A este ponto, as pessoas começam a fazer certas perguntas. Mas por que houve guerra no céu? E por que será que Satanás estava no céu? O que o diabo estava fazendo no céu em primeiro lugar? São boas perguntas. E a Bíblia nos dá boas respostas. É lá que nós temos que ir para as respostas das coisas espirituais. No livro de Ezequiel, o profeta um dia comunicou uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem importante. Ela, assim, no sentido imediato, ele estava falando sobre o rei de Tiro. Mas também tem um sentido profético. Porque na mensagem nós vimos que Deus está falando sobre outra pessoa. Aquele rei exaltado representa uma
criatura angélica. Ezequiel 28, verso 12. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permaneciais no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui a Bíblia fala de um anjo perfeito, um anjo com uma responsabilidade muito importante. A Bíblia fala que este anjo caminhava entre as pedras. Isso significava que este anjo tinha um papel a desempenhar muito importante, um papel bem próximo ao trono de Deus. Ele tinha uma posição de responsabilidade. A Bíblia diz que ele era perfeito. Ele era cheio de sabedoria. Tinha formosura. De acordo com aquilo que o mundo diz é necessário para ter o sucesso, este anjo, esta criatura angélica, tinha tudo. Sabedoria, formosura. Desempenhava um papel importante próximo ao trono de Deus. Ele existia próximo à glória de Deus. Mas algo aconteceu com essa criatura angélica. A Bíblia disse: se achou iniquidade em ti. Como? Que tipo de iniquidade? Que tipo de iniquidade podia um dia entrar no paraíso de Deus? A Bíblia continua, Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplam. Este anjo, a Bíblia diz, que era perfeito. Este anjo com sabedoria, este anjo com formosura, ficou apaixonado por si mesmo. Ficou completamente, obcecado com a sua própria beleza. Agora, deixa eu ser bem claro nesta noite. Não há nada de errado em você apreciar os seus talentos. Não é nada de errado em você reconhecer que tem certas capacidades, tem certos talentos, tem uma certa sabedoria. Não é nada de errado disso. Mas a Bíblia diz que este anjo, esta criatura angélica, foi além disso. Ele atravessou a linha. E a sua sabedoria, a Bíblia diz, foi corrompida. Como? O que é que este anjo fez? Como é que este anjo passou do ponto de apreciar as suas habilidades, apreciar a sua capacidade, ao ponto de se encontrar dentro dele iniquidade? A Bíblia nos explica isso. Não no livro de Ezequiel, mas sim agora no livro de Isaías. Isaías capítulo 14, começando no verso 12. Lá nós lemos o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que delimitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Este ser angélico, esta criatura angélica,
Estar próximo ao trono de Deus não era suficiente. Este ser perfeito, com sabedoria e formosura, almejava uma posição mais elevada do que o trono de Deus. Ele queria um trono acima do trono de Deus. Ele queria ter o poder de Deus, a autoridade de Deus, ser exaltado como Deus. Este ser, de certa forma, já era semelhante a Deus, em sua perfeição, em sua sabedoria. Ele já era semelhante ao Altíssimo. Mas ele queria mais. Ele queria ser igual a Deus, ter o poder de Deus, ter a autoridade de Deus, ser exaltado como Deus. E na realidade foi um círculo vicioso que foi criado. Porque este ser angélico, Lúcifer, Satanás, o diabo, a velha serpente, começou a se afastar do amor de Deus. E quanto mais Lúcifer se afastava do amor de Deus, mais Lúcifer sentia necessidade de se exaltar. E quanto mais ele se exaltava, menos ele sentia do amor de Deus. E o círculo vicioso continuou ao ponto que Lúcifer começou a encarar o seu Criador, o seu Deus, como um rival, como seu inimigo, não o seu Criador. Iniquidade foi encontrada nele. Lúcifer começou a encarar a Deus como seu inimigo. A sua mente corrompida, pervertida, começou a ver a Deus como seu inimigo. Deus, o seu Criador. O profeta Ezequiel nos diz que este ser angélico, Lúcifer, ele se achava tão sábio como Deus. Ezequiel 28, verso 6. Estimas o teu coração como se fora o coração de quem? De Deus. Por que que Deus tem que ter toda a autoridade? Por que que Deus tem que ter todo o poder? Por que que todos nós temos que obedecer a Deus? Lúcifer, na sua mente torcida, começou a questionar a autoridade de Deus. Por que que Deus é que manda no universo? Se eu mandasse no universo, eu conseguia fazer um trabalho pelo menos igual a Deus. Agora imagine, no paraíso, num lugar onde nunca tinha surgido uma dúvida com respeito à autoridade de Deus. No paraíso, no céu, onde o ciúme nunca tinha aparecido. Imagine a confusão que Lúcifer criou em meio aos anjos, ao ele começar a questionar a autoridade de Deus. Quem sabe, ele disse, quem sabe existe uma alternativa? Quem sabe existe outra maneira de governar o universo? Por que será que Deus é o único que pode governar? Quem sabe, se eu governasse, as coisas seriam melhores. Lúcifer começou a questionar a justiça de Deus. Começou a questionar a autoridade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Mas, no exterior, Lúcifer permanecia
formoso, bonito. Ele no exterior, ele parecia tão racional, tão sábio. Mas por dentro, Lúcifer estava apodrecendo. Mas no exterior, ele continuava sendo um anjo de luz. A Bíblia nos diz que chegou ao ponto que Lúcifer conseguiu influenciar uma terça parte dos anjos no céu, para ajuntarem a ele na sua rebelião contra Deus e a autoridade de Deus. Uma terça parte dos anjos, Lúcifer conseguiu convencer que, quem sabe, existe uma maneira melhor de governar o universo. E a Bíblia diz, como resultado, uma grande batalha, um grande conflito começou lá ao redor do trono de Deus. Qual seria a resposta de Deus agora? O que será que Deus ia fazer com este desafio de Lúcifer? O que será, como seria a resposta de Deus agora? Muitas pessoas me chamam e dizem, oh pastor, por que Deus não esmagou Lúcifer logo lá no céu? Por que Deus não acabou com Lúcifer uma vez por todas, bem lá no céu? Assim que Lúcifer levantou aquelas dúvidas com respeito ao amor de Deus, à justiça de Deus, por que Deus não o matou na hora? Se aquilo que o Senhor está dizendo é verdade, que o Lúcifer é responsável por todo o sofrimento que existe no mundo, por toda a dor, a tristeza, a morte, a ansiedade, todo o pecado, por que Deus não acabou com ele lá no céu? Se Deus tivesse feito isso, nós hoje não nos encontraríamos no problema que nós nos encontramos agora. Por quê? Por que Deus não fez isso? É uma boa pergunta, mas pense bem. Se Deus, ao receber esta ameaça, esse desafio de Satanás, de Lúcifer, lá no céu, se ele tivesse decidido matar Lúcifer na hora, qual seria a mensagem que ele teria comunicado para os outros anjos? Qual seria a mensagem que os outros anjos iam tirar desse ato de Deus? Quem sabe alguns dos anjos iam pensar, bem, de repente Lúcifer tinha algum ponto válido aí. Mas Deus, em sua sabedoria, Deus escolheu outro plano. Ele decidiu responder ao desafio de Satanás de outra maneira. Deus disse, Lúcifer, eu vou deixar que o pecado permaneça no universo durante um tempo. Eu vou deixar que o universo inteiro passe pela experiência do pecado, do sofrimento. Eu vou deixar que o universo saiba de primeira mão que a rebelião contra Deus não traz alegria e satisfação, mas traz miséria, desastre, ansiedade, sofrimento e morte. Eu vou deixar que todo o universo possa testemunhar do fato que o caminho de Deus é o caminho do amor e o caminho de Lúcifer nos leva à destruição eterna. Deus é amor. E Deus decidiu responder a Satanás com amor. O amor não exige, não força as coisas. Quantos de vocês me escutando são pais? Vocês gostariam de ter crianças que são robôs? Acordariam todas as manhãs? Sim, papai, eu vou fazer a cama. Vou comer aveia. Vou para... Bem, até aqui não sou tão mal assim, né? Não, nós não queríamos isso.
A melhor alegria na minha vida é quando eu chego de uma viagem, ou quando meu telefone liga, e é o meu filho ou minha filha ligando para mim dizendo: papai, eu só liguei para te dizer que eu te amo. Não existe alegria maior que pode vir ao coração de um pai. E é isso que Deus queria. Deus não queria que os seus filhos o obedecessem e o servissem por obrigação. Ele queria que os seus filhos escolhessem o amar. E ele sabia que a única maneira que ele podia fazer isso, ele tinha que deixar que Lúcifer demonstrasse o seu plano. O universo inteiro tinha que ver, e o universo inteiro teria que escolher um dia que plano você quer servir ao que, mestre? Lúcifer ou Deus? O caminho que te leva para a morte eterna ou o caminho que te leva para a vida eterna? Quando nos deparamos com o sofrimento, podemos ter a certeza que Deus não é responsável pela dor, mas sim o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, que está atrás de cada sofrimento. Se você deseja aprofundar o seu conhecimento sobre quem é Deus e qual é a resposta de Deus para o sofrimento, nós queremos oferecer gratuitamente a lição Vida Sofrida Por Quê? Nessa lição você recapitulará os principais conceitos apresentados na mensagem de hoje e encontrará outros conceitos que serão apresentados na próxima semana. Eis as informações necessárias para você obter a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Na próxima semana, voltaremos com o pastor Bill Santos, diretamente de Dallas, Texas, para a continuação da mensagem Vida Sofrida Por Quê? Enquanto isso, por que não rever o nosso programa de hoje ou indicá-lo para um dos seus amigos através do nosso website www.estaescrito.ca. Em nosso website você pode assistir outros episódios da série Contagem Regressiva para a Vida, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No programa de hoje, vamos continuar a nossa jornada em busca de compreendermos o porquê do sofrimento. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No último programa, vimos a primeira parte da mensagem Vida Sofrida Por Quê? Descobrimos que o inimigo de Deus, além de ser o responsável pelo sofrimento, ele tenta culpar a Deus por toda a dor que existe no mundo. Esse inimigo um dia era um anjo perfeito, que servia junto de Deus. Porém, a sua ambição o corrompeu, levando-o a desejar o próprio trono de Deus. E a Bíblia relata que houve guerra, e esse inimigo que posteriormente se tornou Satanás, o diabo,
foi expulso do céu. Mas como a terra se envolveu neste conflito? E existe alguma esperança? Para a resposta a essas perguntas, vamos até a Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar a segunda parte da mensagem Vida Sofrida por Quê? Com o pastor Bill Santos. Quando Lúcifer desafiou a Deus, Deus disse para ele: tudo bem, Lúcifer. Tudo bem, Lúcifer. Você tem um sistema melhor, então apresenta o teu sistema. Coloca em efeito. Começa a espalhar a tua alternativa. E o universo inteiro vai ter a oportunidade de escolher que caminho é que eles querem. Ninguém sabia a tragédia que ia ocorrer. Ninguém sabia quanto sofrimento Satanás ia trazer a este mundo. Deus sabia. Deus sabia. Por que que existe tanto sofrimento neste mundo? Tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia? Porque existe um conflito entre o bem e o mal. O mal está ao redor de cada um de nós. Deus deixou Satanás operar o seu sistema durante um período de tempo. Mas Deus não deixou que ele tivesse acesso ao universo inteiro. Lúcifer é o exemplo para cada um de nós. Não importa a posição mais elevada que nós possamos ter. Nós dizemos em inglês: pride goes before a fall. O orgulho vem antes de uma queda. Você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa com mais sabedoria, com mais dinheiro, mas se você deixa o orgulho tomar conta do seu coração, você terá o mesmo resultado que aquela criatura angélica perfeita no céu um dia teve. Lançado fora do céu, agora o planeta Terra está envolvido neste grande conflito. A este ponto as pessoas têm perguntas e dizem: mas será que o planeta Terra foi criado como um depósito para Satanás? Será que Deus criou esta terra para ter um lugar para jogar Satanás? Por que como é que nós nos envolvemos neste conflito? Bem, para entender isso, nós temos que voltar ao livro de Princípios, o livro de Gênesis. Em Gênesis, a Bíblia nos diz que ao passar de cada dia da criação, ao Criador contemplar as suas obras, ele dizia que era bom. Tudo quanto Deus tinha feito era bom, a Bíblia diz, incluindo os primeiros seres humanos. Tudo era perfeito no Éden. Tudo. E Deus criou Adão e Eva, seres humanos, seres livres para escolher, seres livres para decidir ou escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Eles tinham a liberdade de escolha. E a Bíblia nos diz que um dia, ao Eva caminhar próximo daquela árvore proibida, aquela árvore que Deus tinha dito, não é para comer. Próximo daquela árvore onde Deus disse: se comeres daquela árvore, certamente irás morrer. A Eva caminhar próximo a essa árvore, a Bíblia nos diz que Lúcifer, disfarçado de serpente, estava lá. E ele começou a fazer umas perguntas para Eva. E Eva disse:
à serpente. Deus disse: no dia que eu comer desta árvore, eu vou morrer. Mas o pai da mentira, Lúcifer, disfarçado de serpente, respondeu desta forma. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e serão como o quê? Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão e Eva já eram como Deus, de certa forma, eles eram perfeitos, eles foram criados, a Bíblia diz, na imagem de Deus. Eles já tinham isso, eles já eram semelhantes a Deus. Eva, a serpente disse: olhe para mim, Eva, eu sou uma serpente, eu comi da árvore, eu não morri. Eu falo. Quantos outros animais vocês têm aqui no jardim que falam? Eu falo. Você sabe como é que eu comecei a falar? Eu comi dessa árvore. Eva, imagine o que ia acontecer com vocês se vocês comessem dessa árvore. E tragicamente, Adão e Eva comeram da árvore. De certa forma, entregaram as chaves deste planeta ao seu novo dono, Satanás. Mas Deus não os abandonou. Logo em seguida, Adão e Eva perceberam de primeira mão que a vida que a serpente tinha prometido para eles não era a vida que eles estavam passando. Não era uma vida de alegria, mas sim uma vida de sofrimento e dor e de tragédia. Mas Deus não os abandonou. Deus tinha um plano. Amigos, a razão pela qual existe tanto sofrimento neste mundo, a razão pela qual existe tanta dor neste mundo, é que o inimigo de Deus semeou as sementes da destruição dentro do campo bom que Deus tinha semeado. Essa é a razão que nós temos a doença, a morte e o sofrimento. Adão e Eva escolheram o plano de Satanás, mas Deus, em sua misericórdia, não os abandonou. Ele tinha um plano. E lá no livro do Gênesis, Deus apareceu e Deus deu uma advertência para aquela serpente. A promessa de um dia do Messias. Gênesis 3, verso 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. A promessa de Deus é que nós não precisamos viver vidas de vítimas neste mundo, embora no mundo cercado do pecado. Existe um plano de escape, existe uma maneira de nós nos escaparmos debaixo do domínio de Satanás. A Bíblia nos diz que existe uma maneira para você e eu vivermos vidas de vencedores, mesmo no mundo repleto de pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 5, aquele que nos ama e em seu quê? Sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro é a arma que nós necessitamos
para vencer a Satanás. O sangue de Jesus. As pessoas me perguntam, por que que Deus não faz algo com o sofrimento que existe nesse mundo? Por que que Deus não faz alguma coisa? A resposta é que Deus já fez alguma coisa. Ele mandou o seu Filho unigênito, que derramou o seu sangue. E nesse sangue nós podemos ter a vitória sobre Satanás. Isaías 41, verso 10 nos diz, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou quem? O seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Nós podemos viver hoje, neste mundo, vidas vitoriosas, não debaixo do domínio de Satanás, embora o pecado esteja ao redor de nós. Nós não precisamos ser vítimas do pecado, pelo sangue de Jesus. Deixa eu contar uma experiência para vocês, como isso aconteceu. Como isso pode ser a realidade na sua vida e na minha. A história do senador John McCain. John McCain era um piloto naval da Marinha Americana. Foi bombardeado, foi preso na Guerra de Vietnã. Ele passou 5 anos e meio como um prisioneiro em Vietnã, na cidade de Hanoi, num campo de prisioneiros chamado o Hilton de Hanoi. Era um lugar de muita tragédia e muita dor. Lá ele permaneceu durante 5 anos e meio. Um dia, McCain conta em seu livro que ele um dia conseguiu sobressair, viver acima de toda aquela dor e aquele sofrimento que ele tinha passado naquele campo. Era a véspera de Natal de 1971. McCain, no dia antes, tinha conseguido uma Bíblia e ele anotou o mais rápido possível os versículos relatando o nascimento de Jesus Cristo lá em Belém. E no dia de Natal de 1971, McCain e os seus colegas, outros oficiais da Marinha Americana, presos naquele campo de concentração, se reuniram para ter um culto de Natal. Eles começaram a cantar hinos de Natal, mas em voz bem baixa, que eles tinham medo que os guardas iam ouvir. Eles se lembraram da última vez que eles se reuniram desta forma, e os guardas tinham entrado e tinham levado os 2 oficiais que estavam dirigindo o culto, levado-os presos, tinham colocado-os dentro de uma jaula que media 1,5 metro por 2 metros. E lá eles permaneceram durante 11 meses. Mas naquela noite eles queriam cantar. Então eles começaram. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Eles sempre olhavam para o portão para ver se o guarda vinha. O cantar era um pouquinho acima de um sussurro. Mas eles cantaram. Eles eram uma congregação triste. Muitos deles nem conseguiam se ficar em pé sozinhos por causa de tanta tortura que eles tinham recebido. Mas naquela noite eles queriam cantar. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Com cada estrofe eles ganhavam mais coragem e cantavam mais alto. Eles estavam louvando aquele que tinha nascido numa cidade de Belém, o Salvador do mundo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Eles estavam debaixo de uma lâmpada nua,
Alguns daqueles oficiais tinham sido os homens mais inteligentes, mais fortes de toda a marinha americana. E hoje eles estavam lá, muitos deles tremiam com febre. Outros tinham que ser apoiados pelos seus colegas, que eles não podiam permanecer em pé sozinhos. Mas naquela noite eles queriam louvar aquele que nasceu em Belém. Quando eles cantaram Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. McCain conta no seu livro que ele olhou para todos os oficiais e nenhum deles não estava chorando. Ele escreveu em seu livro: de repente, nós estávamos 2000 anos atrás em um diferente mundo, numa pequena cidade chamada Belém. Nem a guerra, tortura ou aprisionamento foram capazes de suprir a esperança nascida há muito tempo atrás em uma silenciosa noite. Houve uma sensação inexplicável, como se os nossos pesares houvessem desaparecido. Em um lugar designado em tornar homens e animais, nós nos apegamos uns aos outros, compartilhando o conforto que tínhamos. Havíamos esquecido de nossas feridas, de nossa fome, de nossa dor. Erguemos orações de agradecimentos pelo menino Cristo, por nossas famílias e os nossos lares. Cada um de nós, a um ponto na nossa vida, vai ter que tomar uma decisão. Existem dois caminhos na vida: o caminho de Deus e o caminho do diabo. Um leva à destruição eterna e um leva à vida eterna. Por que não escolher hoje a quem você vai servir? Hoje é o dia de decisão. Escolha Jesus e receba hoje a vida eterna. Deus nos tem chamado e com amor guiado, motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder, basta segurar a sua mão, Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, o seu amor é milagroso.
Amém. Cada um de nós vai ter que escolher. A escolha é sua nesta noite. Escolher entre o orgulho e o amor. Escolher entre vida e morte. Escolher entre abrir o seu coração ao chamado de Deus e fechar o seu coração. Cada um vai ter que escolher um dia de que lado é que você vai se colocar, aonde é que fica a sua lealdade. Em cada coração existe um trono. Em cada coração existe uma batalha para aquele trono. Em cada coração, em cada ser humano, existe uma batalha para controlar o seu coração. Aquela batalha que iniciou no paraíso continua hoje em seu coração. Quem sabe as linhas da batalha não são tão definidas, mas é uma batalha. Existem dois poderes que estão batalhando hoje, cada um que nos leva em posições opostas, direções opostas. E nós temos que escolher em quem é que nós vamos convidar para se assentar no trono do nosso coração. Se você nesta noite não está disposto a deixar Jesus Cristo se assentar no trono do seu coração, você não está pronto para o adorar no trono do universo. Escolha hoje a Jesus Cristo. Convide Ele agora. Numa simples prece, Jesus, aquela batalha que está ocorrendo no meu coração, vem ser vencedor em minha vida. Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha e Ele não vai perder a batalha no seu coração. Entregue sua vida a Ele agora. Ore comigo, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos pelas decisões que estão sendo tomadas agora ao redor do mundo. Aceita os teus filhos ao eles estenderem as suas mãos a ti. Recebe-os, querido Pai, e nos dá a força para viver vidas vitoriosas. Em nome e por amor de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Deus não é o responsável pelo pecado, nem pelo sofrimento. Mas Ele, através da sua misericórdia, proporcionou a solução, a esperança em meio à dor, Jesus Cristo. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de ter uma cópia em DVD para assistir novamente ou, quem sabe, compartilhar com um amigo, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente um DVD com a primeira e a segunda parte da mensagem Vida Sofrida Por Quê? Eis as informações necessárias para você solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos episódios do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.